Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando aí a seção 3.1, vamos falar agora das derivadas de funções exponenciais. Então vamos tentar calcular a derivada da função exponencial f de x igual a elevado a x, usando a definição. Então é bom observar aqui que essa aqui é a base da função exponencial, né? Ela tem que ser positiva. Então o a aqui é um número positivo, né? Faltou aqui essa observação. Então, como que a gente deriva a função exponencial usando a definição? Bom, a definição é essa aí, né? f' de x, ou seja, a função derivada, é dada pelo limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Então, a gente vai usar aqui essa definição aplicado aqui na função f de x igual a elevado a x. Então, quem é f de x mais h quando o f de x é a elevado a x? É a elevado a x mais h. Quem é o f de x? A elevado a x. Então, vamos trocar essas funções aqui, na f aplicada em x mais h e a f aplicada em x, pela função f de x igual a elevado a x aplicado nesses termos aí. Então, limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero é igual ao limite da função f de x mais h é a elevado a x mais h, menos f de x, que é a elevado a x, dividido por h, esse limite aqui, quando h tende a zero. Bom, agora vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho a elevado a x mais h. Eu posso colocar isso aqui como sendo a elevado a x vezes a elevado a h. Então, aqui é igual ao limite, quando h tende a zero, de a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x dividido por h. Agora eu tenho a elevado a x aqui, a elevado a x aqui. Eu posso colocar em evidência, né? Colocando em evidência aqui, isso aqui fica igual ao limite de a elevado a x vezes a elevado a h menos 1. Porque se eu faço a distributividade aqui, eu volto para cá, né? Fica a elevado a x vezes a elevado a h, fica a elevado a x vezes a elevado a h. A elevado a x vezes menos 1 fica menos a elevado a x. Olha, observe aqui que o a elevado a x, ele não depende de h. Então, ele é constante em relação a h. Se ele é constante em relação a h, eu posso tirar para fora do limite. Então, porque ele independe do limite, né? Ele independe do h. Então, ele não vai fazer diferença aqui quando eu faço o h tender a algum valor. No caso aqui, não vai fazer diferença quando eu faço o h tender a zero. Então, o resultado disso aqui é a elevado a x vezes limite de a elevado a h menos 1 dividido por h quando h tende a zero. Porque o a de x não depende de h. Agora, vamos observar o seguinte. Esse termo aqui, que está destacado aí, é exatamente a derivada de f em zero. Observe o seguinte. A derivada de uma função em um determinado termo, vamos pegar aqui x0, por exemplo. A derivada de f em x0, por definição, é o limite de f de x0 mais h menos o f de x0 dividido por h, quando h tende a zero. Agora vamos entender aqui, quando o f de x é igual a elevado a x. Vamos entender aqui o meu f' de zero, o meu x0 é o zero. Então, fica limite, quando h tende a zero, de f de 0 mais h, menos o f de 0, dividido por h. E o que dá isso aqui? F de 0 mais h é o f de h. Então, fica limite, quando h tende a zero, de f de h, menos o f de 0, dividido por h. Olha, mas quando a função f é a elevado a x, o meu f de 0 é exatamente a elevado a 0, que é 1, que está aqui, né? Então, isso aqui é 1. Isso aqui é limite, quando h tende a 0,
de f de h. Então, a elevado a h. A elevado a h menos f de zero. O f de zero é 1, que é zero. Que potência zero. Então, fica a elevado a h menos 1 dividido por h, que é o que está aqui, né? Ou seja, esse limite aqui é a derivada de f, a f é minha a elevado a x, em zero, ok? Vamos apagar isso aqui e continuar a derivação. Então, olha, eu tenho aqui que, como esse limite aí é derivada de f em zero, eu tenho aqui que a função f de x igual a elevado a x, ela vai ser derivável se esse limite aqui existir. Ou seja, portanto, se a função exponencial a elevado a x for derivável em zero, ou seja, se esse limite existir, a função é derivável em zero. Então, ela é derivável em toda parte, porque o a elevado a x ele está bem definido, né? Então, para a elevado a x vezes o f' de zero está bem definido, basta o f' de zero existir, né? Ele vai existir quando a função for derivável em zero. Então, continuando aqui, eu tenho que, olha, se a função f de x, se a função f de x for a elevado a x, então a sua função derivada vai ser a elevado a x vezes f' de zero. Ou f' de zero vezes a elevado a x, tanto faz, né? E o que me diz essa equação? Essa equação aqui me diz que a taxa de variação de qualquer função exponencial, porque o a aqui é qualquer, né, ela é proporcional à própria função, ou seja, ela é uma constante vezes essa função. Por que eu estou afirmando que essa taxa de variação é proporcional? Porque tem um resultado que garante, ou seja, que o f' de zero ele existe. Então, pode ser demonstrado que esse limite aqui existe. Ele existe para todo a positivo. Então, toda função exponencial ela é uma função derivável e a sua derivada é dada pela f' de zero vezes a elevado a x. Olha, lembre que a função é a elevado a x. O f' de zero é um número, né? Então, a taxa de variação de qualquer função exponencial, ou seja, a derivada de uma função exponencial, ela é proporcional à própria função. Então, é como se ela tivesse, olha, o a elevado a x é a minha f de x. Então, a minha f' de x é uma constante, a, que é a minha f' de zero, vezes a função f de x. Então, ela é proporcional à própria função. Então, sua derivada é proporcional à própria função que eu estou derivando. Então, continuando aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o a igual a 2. Se a função, ó, eu estou trabalhando aqui com a função f de x, aqui no caso, como sendo 2 elevado a x. Então, olha, qual é a derivada de f em zero? A derivada de f em zero é o limite de... Vamos lembrar aqui, ó, que se a função aqui é a elevado a x, então a derivada em zero, que é o que a gente precisa saber, né, para derivar a função a elevado a x, é o limite, quando o h tende a zero, de f de zero mais h, né, que é o a elevado a h, menos o f de zero, que é 1, dividido por h. Quando eu troco, então, aqui o a por 2, então a f' de zero vai ser limite, quando o h tende a zero, de 2 elevado a h, 2 elevado a h, menos 1 dividido por h. Então, essa aqui é a derivada da função 2 elevado a x no ponto zero. Então, usando uma tabelinha aqui, fazendo o h aqui tender a zero,
começando aqui com h 0,1, bem próximo aqui de zero, e diminuindo a diferença de h até o zero, podemos obter esses resultados aqui. Vamos verificar, vamos pegar, por exemplo, aqui o h igual a 0,01 e ver como que faz. É só pegar aqui, ó, usar a calculadora e fazer essa conta aqui, né? 2 elevado a 0,01 menos 1, pegar esse resultado aqui e dividir por esse h aqui, que é 0,01. 0,01. Vamos fazer isso aqui na calculadora, só para vocês entenderem como é que faz. Então, vamos pegar a calculadora aqui e verificar o que dá a função aqui, né, esse quociente aqui, quando o h é 0,01. Então, esse quociente aqui, 2 elevado a h menos 1 dividido por h. Eu estou fazendo a aproximação aqui do h para zero. Então, olha, vamos abrir um parênteses aqui, né, para colocar entre parênteses a parte de cima e depois dividir pelo h. Vamos pegar o h como sendo 0,01. Então, fica 2 elevado, vamos pegar aqui, 2 elevado a 0,01. Pegar esse resultado, subtrair 1. Fechar o parênteses. Vou obter um resultado aqui e vou pegar esse resultado e dividir por 0,01. Vamos verificar quanto que dá esse resultado aqui, ó. Então, o resultado bem próximo de 0,7 dá 0, aqui nesse resultado aqui, 0,695555, que, né, o autor colocou aqui como sendo 0,69, aproximando aqui com 56, ok? Aí ele fez isso aqui para esses pontos aqui e verificou que aqui, quando o h tende a zero, aqui, né, com esse h aqui, 0,0001, esse limite aqui está bem próximo aqui de 0,6932. Então, olha, o meu f' de zero, aqui, né, vamos voltar aqui. O meu f' de zero, ele é próximo de 0,69. Ele é aproximadamente 0,69, porque à medida que eu vou diminuindo aqui, né, aproximando de zero aqui o h, esses valores vão ficando mais próximos aqui de 0,69, ok? Então, ó, a derivada de zero, a derivada da função f, que é 2 elevado a x, nesse caso aqui, em zero, é aproximadamente 0,69. Agora vamos pegar aqui o a igual a 3. Então, a derivada da função 3 elevado a x, no caso aqui, na função f de x, agora é 3 elevado a x. A derivada dessa função em zero é esse limite aqui. Limite, quando h tende a zero, de 3 elevado a h menos 1 dividido por h. Fazendo uma tabelinha, a mesma, inclusive, aqui, né, com h tendendo a zero aqui com os mesmos valores, né, h, começando com h 0,1, depois passando por h 0,01, depois diminuindo mais ainda o h, né, 0,001, e depois 0,001. Fazendo essa conta aqui, obtém esses valores aqui. Então, olha, a derivada da função em zero vai ficar próximo aqui, ó, desse valor, né, que eu estou aqui bem mais próximo de zero aqui. Então, eu posso considerar esse limite aqui, quando h tende a zero, próximo desse valor. Então, aqui fica próximo de 1,1. Então, vamos comparar esses dois valores agora. Assim, ó, eu sei que a derivada de f de x, a f' de x, para a função f de x igual a elevado a x, eu sei que é a derivada de f em zero vezes a elevado a x. Então, temos o seguinte, ó, que a derivada de 2 elevado a x é a f' de zero vezes 2 elevado a x. A f' de zero, para o caso de 2 elevado a x,
é aproximadamente 0,69. E vimos que a derivada de 3 elevado a x é a f' de 0 vezes 3 elevado a x. E para o caso de 3 elevado a x, a f' de 0 deu próximo de 1,1. Então, onde a gente está querendo chegar com isso? Parece plausível que haja um número entre 2 e 3, para o qual a derivada da função f em 0 seja 1, porque aqui a derivada de f aqui deu aproximadamente 0,69 e aqui a derivada de f em 0 deu aproximadamente 1,1. Aqui a minha f é 2 elevado a x e aqui a minha f é 3 elevado a x. Então, tem um número aqui entre 2 e 3 que a derivada de f em 0 é igual a 1. Bom, esse número a gente define como sendo o número e. Então, o número e é a derivada, é uma função exponencial, né? É um número, o e é um número entre 2 e 3, tal que a função e elevado a x tem derivada 1 em 0. Essa é a definição. Né? Geometricamente, significa que de todas as possíveis funções exponenciais y igual a elevado a x, porque eu estou aqui com a qualquer, a função e elevado a x é aquela cuja reta tangente no ponto 0, 1, porque quando eu faço x igual a 0, o y dá 1, tem uma inclinação f' de 0, que é exatamente 1. Então, a gente está definindo esse número e dado por esse limite aqui. É o limite e elevado a h menos 1 dividido por h quando h tende a 0, que dá 1. Ou seja, esse limite aqui, ó, exatamente a derivada de f em 0. Então, é uma função exponencial, é uma função exponencial de um número que está entre 2 e 3, tal que a derivada em 0 é igual a 1. Ela é definida dessa forma. Bom, se a função, olha, então a função aqui, estou com 3 funções aqui, né? Essa função aqui, essa em azul aqui, é o gráfico da função, esses gráficos aqui, é o gráfico da função 2 elevado a x. Esse aqui é o gráfico da função 3 elevado a x. E tem uma função exponencial aqui que está entre esses dois gráficos, que é a função e elevado a x, cuja derivada em 0 é igual a 1. Então, aqui, a função e elevado a x, a inclinação aqui no ponto x igual a 0 dá 1, porque foi definida assim, né? É uma função exponencial tal que a derivada em 0 é igual a 1. Ok? Bom, voltando então lá para a definição de função exponencial, se eu tenho aqui a f de x a elevado a x, a gente viu que a derivada dessa função é a derivada da função em 0 vezes a elevado a x. Bom, para o caso aqui da função do valor e, então se eu tenho aqui a função e elevado a x, é a mesma coisa, né? Esse e aqui, então, é um número entre 2 e 3. Então, a derivada dessa função é a derivada da função em 0 vezes e elevado a x. Mas a derivada da função em 0, aqui, ela foi definida para esse número aqui e como sendo 1. Então, eu tenho aqui que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Ou seja, derivada de e elevado a x é a derivada da função em 0, que é 1, vezes e elevado a x, que dá e elevado a x. Ou seja, essa é uma função exponencial cuja derivada é ela mesma. Ela foi definida assim. Então, essa é uma propriedade importante aqui das funções exponenciais, né?
Então, é uma função exponencial cuja derivada é ela mesma. Ok? As outras funções aqui é a elevado a x, qualquer, né? A gente viu que a derivada aqui é a derivada da função em zero, então é f' em zero, vezes a elevado a x. Ok? Se a função é e, se o a é e, então a f' de zero aqui é 1, então a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Ok? Então vamos resolver alguns exemplos aqui. O exemplo 8. A função f de x é e elevado a x menos x. Bom, encontra aqui a primeira derivada e a segunda derivada. Bom, agora ficou simples, né? Porque eu sei que se eu sei a derivada de e elevado a x, se eu sei a derivada de x, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Eu sei a derivada de x. A derivada de x é 1. E agora eu acabei de ver que a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, derivada de f de x é a derivada de e elevado a x menos x. Então, fica a derivada de e elevado a x menos a derivada de x. Derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Derivada de x é 1. Então, fica e elevado a x menos 1. E a gente quer a derivada, aí a gente encontrou a primeira derivada. A segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Então, novamente, a derivada de e elevado a x menos a derivada de 1. A derivada de 1 é 0. E a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, esse aqui é o resultado da derivada, primeira derivada, e esse aqui é o resultado da segunda derivada. Ok? Bom, agora vamos resolver o exemplo 9. Aqui está dado uma função y igual a e elevado a x, que acabou de ser definida. Aqui está perguntando aqui, em que ponto da curva e elevado a x, sua reta tangente é paralelo à reta y igual a 2x. Então vamos colocar o problema geométrico aqui. Eu tenho aqui a curva em azul aqui da função y igual a e elevado a x, uma função exponencial, onde o e aqui é maior do que 1. Na verdade, ele está entre 2 e 3. E, então, a função exponencial é uma função crescente. E aqui eu tenho uma reta y igual a 2x. E qual o ponto aqui? Ele está perguntando em que ponto da curva a tangente é paralelo. Eu quero saber, então, qual é esse ponto aqui. O que a gente vai fazer, então? A gente vai... Aqui o coeficiente dessa reta aqui é 2. Então, a gente vai derivar essa função, derivar a função, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. E igualar ao 2, que é o coeficiente dessa reta. Então, esse aqui é o coeficiente da reta tangente e esse 2 aqui é o coeficiente dessa reta. Se essas duas retas são paralelas, então esse f' de x aqui tem que ser igual a 2. Então vamos lá. Eu tenho aqui a função e elevado a x. A derivada é e elevado a x. Então eu tenho que resolver esse problema aqui. Né? E elevado a x igual a 2. Então é só aplicar aqui a função logaritmo, né? Porque a função exponencial é a inversa da função logaritmo. Então, ln de e elevado a x igual a ln de 2. Ln é a função logaritmo na base e. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, usa as propriedades aqui de logaritmo, desce o x, o logaritmo de e, o ln de e igual a 1, então esse resultado aqui fica ln de 2. Então, esse aqui é o ponto, o ln de 2 é o ponto onde a derivada, o coeficiente angular da reta tangente, tem inclinação 2. Então, vamos voltar aqui para o gráfico e encontrar aqui, identificar aqui qual é esse ponto. Esse ponto aqui tem coordenada ln de 2 e 2, porque a função é e elevado a x e e elevado a ln de 2 dá o próprio 2. Vamos ver por que aqui, com algumas curiosidades do número e.
Bom, primeiro aqui, por que ele tem alguns nomes, né? Vamos ver quais são esses nomes. Vamos ver só apenas 2 nomes aqui. Ele é chamado de número de Euler, em homenagem ao matemático suíço Leonardo Euler, que viveu aqui nessa época aqui, de 1707 até 1783. Porque o matemático Euler, ele também obteve uma definição para o número e. Tem várias definições, como a gente vai ver. A primeira definição foi aquela que a gente viu, né? Dado pela derivada de uma função exponencial no ponto zero como sendo 1. O outro matemático homenageado aí com esse número é o Napier. Então, esse também é chamado de o e, né? Esse número aqui, que está entre 2 e 3, cuja derivada é em 0 da função exponencial e elevado a x dá 1, ele também é chamado de número de Napier, em homenagem ao matemático escocês John Napier, que viveu entre 1550 e 1617. Bom, vamos entender um pouco aqui sobre o ln e a e elevado a x. Bom, se eu tenho aqui a elevado a zero, a maior que zero, então eu posso definir a função logaritmo, como se na base a função logaritmo de b na base a igual a c, se somente se o a elevado a c, estou aqui, né, vamos fazer isso aqui, log de b na base a é igual a c, se e somente se o a elevado a c é igual a b. A elevado a c igual a b. Bom, esse c aqui, ele é chamado de logaritmo, que é exatamente esse valor aqui. Esse é o logaritmo, que é o c. E esse b aqui é o logaritmando, porque eu estou aplicando o logaritmo dele. E o a é a base do logaritmo. Ele tem que ser positivo, porque eu estou trabalhando aqui com o inverso da função exponencial. Então, a função exponencial aqui tem que ter base positiva. Ok? Então, se eu troco aqui, ó, vamos voltar aqui. Se eu troco esse a aqui por e, número e, o número que está entre 2 e 3, cuja derivada da função exponencial é igual a 1 no zero, igual a 1, quando a função é elevada a x. Então, é um número que está definido aqui, né? Por essa propriedade aqui, o número que está entre 2 e 3 tem essa propriedade aqui, então está bem definido. Se eu troco a por e, eu vou ter aqui, ó, logaritmo de b na base e, e vou usar essa notação aqui, ln de b, que é o logaritmo natural de b. Então, olha, o logaritmo na base e, logaritmo aplicado em b na base e, eu uso essa notação aqui, ln de b. O log de x na base e, eu uso essa notação aqui, ln de x, ok? Então, continuando aqui, ó, eu tenho que o y vai ser igual a ln de x, se somente se o e elevado a y é igual a x. Então, vamos relembrar aqui, ó, definição de logaritmo. Logaritmo de b na base a é igual a c, se somente se o a elevado a c é igual a b. Olha, eu estou trocando aqui, ó, meu ln é o log, meu ln de x é o log de x na base e. Então, olha, se o y é igual a log de x na base e elevado a y é igual a x. Ok? E elevado a y é igual a x. E esse número aí, o ln de x, ele é chamado de logaritmo natural. Então, esse é o logaritmo natural, que a gente vai aprender a derivar mais na frente. Então, por enquanto, a gente sabe derivar a função e elevado a x.
derivada de e elevado a x é o e elevado a x. E a gente sabe que o e elevado a x é a função inversa de ln de x. Ó, por que é a função inversa? Vamos entender aqui. Ó. Se eu aplico o ln em e elevado a x, como isso aqui é um logaritmo, eu coloco o e, desço a potência x aqui multiplicando. Então, isso aqui é uma propriedade de logaritmo. Então, fica x ln de e. Olha, qual é o número aqui que vou colocar isso aqui, ó. O ln de e é igual a logaritmo de e na base e. Qual é o número aqui que o e elevado a ele dá e? É o 1. Então, o ln de e é igual a 1. Então, se o ln de e é igual a 1, o ln de e elevado a x é o próprio x. Então, ln e e, o ln de x e o e de x são funções inversas. Ok? Então, vamos lá. O e de x e o ln de x são funções inversas. Ou seja, o ln de e elevado a x é o x. Outra definição do e, tem várias definições, né? Então, a gente deu uma definição, a primeira que a gente deu, que o e é um número entre 2 e 3, cuja derivada é e elevado a x em 0 dá zero. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Outra definição é essa aqui. Limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a infinito. Essas duas definições são equivalentes. E tem outras várias definições equivalentes para encontrar o número e. Então, esse número e aqui ele virou um objeto de estudo. Por isso que ele tem vários nomes, é porque vários matemáticos estudaram ele e definiram ele de várias formas. Então, olha, que vai dar o mesmo número. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, na calculadora, ele tem um número lá, né? E se a gente pegar aqui um n bem grande, eu pegar um n, por exemplo, n igual a 1000, pegar o n igual a 1000 aqui, e jogar nessa formulazinha aqui, ó, a gente vai obter uma aproximação de e. Esse número e aqui, dado por esse limite, ou dado por essa definição aqui, é um número irracional. Se é um número irracional, tem infinitas casas decimais não periódicas. Então, não tem como você colocar o número e de forma exata aqui com o número de casas decimais. Qualquer número de casas decimais que a gente pegar, o número e vai ser um número aproximado, porque ele é um número irracional dado por um limite. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o n igual a 1000, o número aqui dado por 1 mais 1 sobre 1000 elevado a 1000 vai ser uma aproximação para esse e aqui. Então, ele vai ser, isso aqui é uma aproximação, né, para o número e. Vamos ver aqui, vamos jogar na calculadora e ver que número é esse aqui. Olha, aqui na calculadora já tem aqui a função e elevado a x. Para a gente saber qual é o valor da calculadora que é do número e, é só pegar o x igual a 1, né? Porque fica e elevado a 1. Então, vamos pegar aqui o 1 e aplicar a função e. Ó, observa aí que nessa calculadora aqui deu 2,71, 82, 81 e assim por diante, né? 2,71, 82, 81 é uma aproximação, porque ele para em algum lugar, né? Que a máquina ela é finita, né? Uma hora ela para, por mais precisa que ela seja. E o número e é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos esquecer esse número aqui e vamos fazer essa conta aqui, ó. E elevado a 1 mais 1 sobre 1000 elevado a 1000. Vamos colocar entre parênteses aqui, ó. Vamos pegar o n como sendo 1000. 1 mais 1 sobre 1000, 1 dividido por 1000, fechar o parênteses, pegar esse valor aí e elevar a 1000.
E eu fazer o igual, olha, deu 2,71, 69, alguma coisa, né? Então, foi um número próximo que a calculadora estava gravada aí, né? De e elevado a 1, ok? Então, essa é uma forma também de obter o número e. E se você quer aumentar a precisão desse número, é só aumentar o n, né? Pega um n igual a 10 mil, sei lá, 1 milhão, e assim por diante, ok? Então, são curiosidades aí sobre o número e. Então, vamos voltar lá para os nossos slides e concluir aí que o e é um número irracional. Provar que ele é irracional é uma outra história, né, que não é a nossa alçada aqui no cálculo. Bom, com isso a gente tem condições aí de resolver aí os exercícios da seção 3.1 que a gente vai resolver aí nas próximas aulas, então vamos ficar por aqui.